Convido você que trouxe a sua Bíblia, livro de Mateus. Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Amém, irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu. Em outras traduções, diz que ele ordenou os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Eu fico me perguntando se vai chegar um dia que vai passar esse frio na barriga que a gente sente quando vem aqui. Mas eu acho que esse friozinho na barriga não vai, né, pastora? Esse friozinho na barriga, eu penso que é um pouco do temor do Senhor nas nossas vidas, né? Mas que dá uma... Eu falo para o Marcelo, essa semana a gente conversou umas coisas, enfim, nos nossos momentos de conversa, eu disse para ele assim, é muito sério, irmãos, estar aqui na frente para passar a palavra do Senhor. É muito sério. Porque, dependendo do que você falar aqui, você pode abençoar como você pode amaldiçoar a vida do irmão. Então, assim, eu falo para vocês assim que eu tenho um temor. Quando eu vejo que eu estou lá na escala, meu Deus, para falar a verdade para vocês, eu até nem gosto muito quando sou eu que prego de passar lá no grupo, né? Eu gosto quando são vocês. Agora, quando sou eu que estou na escala, eu confesso que eu não gosto de passar lá no grupo, que daí a gente fica meio que sofrendo já, né? Mas, enfim, no mesmo instante que a gente tem esse frio na barriga, esse temor, a gente vê que não é nós. É o Espírito Santo mesmo, né? É só Deus mesmo. Hoje eu vim a pé para o ensaio, né? Geralmente venho no domingo a pé para o ensaio. E eu vim hoje conversando com Deus. Até encontrei o Éder e a Raquel. Você deve ter achado meio estranho, que eu estava meio chorando, né? Mas eu venho chorando e conversando e falando com Deus, que é só a misericórdia dele mesmo na nossa vida, irmãos. É só nessas horas que a gente vê mesmo que é o Espírito Santo agindo na vida da gente. Porque de nós, irmãos, não sai nada mesmo. Mas amém, né? Estou aqui para passar aquilo que o Senhor falou em meu coração. Eu espero que você esteja com o teu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem. Ele já trabalhou comigo nessa palavra. E eu tenho certeza, irmãos, que tinha qualquer outro dia para você vir na igreja. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje. Ele sabia, essa palavra já está preparada faz um tempo. E Ele sabia que você estaria aqui hoje. Então não perca a oportunidade de entender, de absorver aquilo que o Senhor tem para falar contigo nessa noite. O tema que eu trouxe para a mensagem desta noite é, o que você vê na tempestade? O que você vê na tempestade? O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Eu acredito que quase todos aqui já devem ter ouvido alguma pregação sobre esse texto que nós lemos, né? Onde Pedro afunda lá, né? Vai andando sobre as águas e afunda ali, né? Mas, enfim, eu creio que
hoje o Senhor tem coisas novas para falar conosco através desse texto. E o texto lá no versículo que nós lemos lá, no começo do versículo, ele começa dizendo que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele insistiu, ele ordenou que os discípulos entrassem, subissem no barco e fossem para o mar. Esses mesmos discípulos, irmãos, já haviam vivido uma situação semelhante numa outra tempestade que está relatada lá no capítulo 8 do livro de Mateus. Está relatado lá uma passagem de tempestade também, se vocês quiserem ler depois, onde Jesus estava dormindo, enfim, e eles acordaram Jesus porque estavam com medo e o Jesus repreendeu o vento, está tudo certo. Mas, enfim, eles já haviam passado por uma situação de tempestade. E eu acredito, a Bíblia não dá esse detalhe, mas eu acredito que havia ali uma certa relutância dos discípulos em entrar no barco, porque eu acredito que eles devem ter pensado, de novo, né, Senhor? De novo o Senhor vai me mandar para lá, né? Mas, enfim, eles certamente sabiam que eles iriam correr um risco entrando naquele barco. E os discípulos sabiam que eles poderiam estar correndo risco. E Jesus, irmãos, será que Jesus sabia que os discípulos iriam correr o risco? Será que Jesus sabia que lá no meio do mar eles iriam enfrentar uma tempestade? O que vocês acham? Sim, né? Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Se Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar uma grande tempestade, por que será que Jesus colocou em risco a vida dos seus discípulos, dos seus amados discípulos? Será que era algum tipo de punição, irmãos, que Jesus estava dando para os seus discípulos? Não, Jesus não pune ninguém. Será que Jesus não queria ensinar algo para os seus discípulos em meio àquela tempestade? Toda tempestade, irmãos, é uma oportunidade que nós temos de aprender algo. Todo o tempo que Jesus viveu na terra, ele nunca deixou de ensinar algo por onde quer que ele passasse. Aonde ele passava, ele ensinava algo. E eu creio que Jesus tinha certeza que através daquela tempestade que estava por vir, que ele sabia que os seus discípulos iam aprender alguma coisa. Por trás de toda tempestade, irmãos, existe um grande milagre. Mas os discípulos não viram dessa maneira. Eles viram risco, perigo. E nós, e eu, e você, como que nós vemos as tempestades que aparecem nas nossas vidas? Quantos de nós aqui, irmãos, não precisa se manifestar, só pensa aí. Quantos de nós aqui um dia já se revoltou por conta de alguma luta ou de alguma tempestade que estava passando? De algo ruim que já te aconteceu? Quantos aqui já se questionou, perguntou para Deus o porquê? Quantos aqui já se revoltaram com Deus por conta disso? Os irmãos sabem, né? Eu sempre falo que eu acho que o auge da minha revolta com Deus, se é que eu posso dizer que a gente tem direito de se revoltar com Deus, né? Ninguém tem direito de se revoltar com Deus, só pelo fato dele ter morrido, Jesus morrido na cruz por nós. Mas, enfim, nós somos passíveis de erro, né? E o auge da minha revolta, todos sabem aqui, foi a situação que nós vivemos com o assalto, né, irmãos? Vocês já sabem, a gente já relatou para vocês, na situação em que nós fomos assaltados. Irmãos, aquela noite, mas olha, vou falar para vocês assim, se sou Deus, eu não gostaria mais de mim. Porque eu estava muito revoltada. A gente, depois que aconteceu, depois que, né, que enfim, que tudo se resolveu, as crianças foram para a casa da Angelina e do Rodrigo, e nós fomos para a casa da Solana e do Fernando, fomos dormir lá, porque não tinha condição de ficar dentro de casa. A gente estava muito apavorado. E eu lembro que eu deitei lá, e eu não conseguia dormir, irmãos. E eu perguntava, por que, Senhor? Onde é que o Senhor estava?
Eu tinha acabado de pregar na igreja, Deus. Como é que o Senhor não cuidou de mim e da minha família? Irmãos, eu estava numa revolta com Deus, que era algo assim, inexplicável. Coisa do inimigo. Coisa do demônio. Era uma coisa terrível mesmo. Não tinha porquê. Mas, geralmente, quando a gente está passando por uma luta, por uma tempestade, a gente, às vezes, acaba se revoltando com Deus. Mas, irmãos, nós precisamos olhar as tempestades de uma maneira diferente. Nós precisamos olhar para a tempestade e ver com os olhos de Deus. Quando nós estivermos enfrentando uma tempestade, olhar para ela e ver, Deus quer me ensinar algo diante disso. Né? Enfim, já contei todo o testemunho com relação a isso. Vocês sabem que depois, diante do assalto, eu descobri que eu tinha um pecado de idolatria na minha vida. Por conta do assalto, eu descobri isso. Eu estava indo para o inferno por causa de um pecado de idolatria que eu tinha na minha vida. E eu louvo a Deus hoje, porque se eu não tivesse passado pelaquela situação, eu acho que eu não teria descoberto esse pecado de idolatria, que é muito grave. Então, a gente precisa olhar para as tempestades de uma outra maneira. Olhar de uma maneira que a gente extraia algo de bom. Jesus jamais colocaria em risco, irmãos, a vida dos seus discípulos, se não fosse para ensinar algo para eles. Como eu disse, toda tempestade é uma oportunidade de nós vermos o milagre de Jesus na nossa vida. Toda tempestade é a oportunidade de nós vermos a cura chegar na nossa vida. Lógico, irmãos, pelo amor de Deus, não vamos ir para casa orar para vir tempestade. Deixa assim, está tudo bom. Cada um, se quem já tem a sua, olha da outra maneira. Quem não tem, não precisa orar para vir, está tudo certo, tá? Não vamos ficar orando para vir tempestade aí, tá? Mas, enfim, irmãos, esse texto que eu li no início foi uma meditação de um dos meus devocionais. E o Senhor me trouxe alguns ensinamentos nesse texto, durante o meu devocional. E eu quero compartilhar com vocês hoje alguns ensinamentos que o Senhor trouxe através desse texto. E eu espero de coração que Ele possa acrescentar algo na sua vida hoje. O primeiro ensinamento que o Senhor trouxe para a minha vida está lá no verso 22. Não duvide das palavras de Jesus. Lá no verso 22, ele diz assim, Jesus ordenou, ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Irmãos, era a palavra de Jesus que estava sendo dada ali. Não tinha por que os discípulos duvidar. Era a palavra de Jesus. Se Jesus disse que era para eles entrar no barco, que eles iriam passar para o outro lado, o que iria acontecer? Eles iriam passar para o outro lado. É a palavra de Jesus. Não tinha por que duvidar. Mas eu acredito que, uma certa hora lá, os discípulos devem ter pensado, será que vamos morrer? Será que vamos viver? Quem assistiu Era do Gelo sabe, né? Mas, enfim, nessa hora, irmãos, com certeza, deve ter batido a incredulidade no coração dos discípulos. Com certeza, eles devem ter pensado, será? Eles colocaram em dúvida a palavra de Jesus. Quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco? Quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra? Quantas vezes o Senhor nos faz uma promessa? E nós acabamos duvidando da palavra de Jesus. Muitas pessoas têm ministérios, muitas pessoas têm chamados para evangelizar, chamados para louvar, enfim, chamados para servir a Jesus, mas por conta de medo, irmãos, por conta da dúvida, por conta de circunstâncias que muitas vezes se levantam, por conta de ventos que se levantam, acabam duvidando da palavra de Jesus. Os discípulos estavam ali no meio daquele mar, e certamente aqueles ventos, aquelas ondas, fizeram eles duvidarem. As circunstâncias que estavam ao redor deles, fizeram eles duvidarem.
da palavra de Jesus. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes, quando eu olho para as circunstâncias vividas na casa dos meus pais, eu confesso para vocês que eu também duvido da palavra que o Senhor deu, que tu e tua casa servirão ao Senhor. Mas eu logo rejeito isso, porque é promessa do Senhor para a minha vida. Tu e tua casa servirão ao Senhor. E eu não permito, irmãos, que a dúvida entre no meu coração. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor fez para você. Não sei se é um ministério pastoral. Não sei se é um casamento abençoado. Eu não sei se são filhos abençoados. Eu não sei se é uma faculdade. Eu não sei se é um bom trabalho. Mas, enfim, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não deixe que as circunstâncias, o medo, faça você duvidar da palavra de Jesus. Números 23, 19 diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Se Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Não duvide da promessa que o Senhor colocou no teu coração. Se você tem certeza, irmãos, que essa promessa, que essa palavra é do Senhor para a tua vida, toma posse. E não deixe o inimigo roubá-la de você. Segundo ensinamento, verso 24, diz assim: Jesus sempre nos vê. O texto diz que o barco já estava distante, ou seja, o barquinho já estava longe. No livro de Marcos, que relata a mesma passagem, diz que os discípulos remavam com dificuldade. Era alta madrugada, mas Jesus, vendo a situação, vendo a tempestade, diz a palavra que Jesus dirigiu-se a ele. Irmãos, não se preocupe. Isso nos mostra, irmãos, que não importa a distância, não importa a hora, não importa o lugar, ou a tempestade que você está enfrentando. Jesus sempre vai estar te vendo. Ele sabe a hora certa de se aproximar no teu barco. Muitas pessoas, irmãos, passam por dificuldades, pessoas muitas vezes do nosso convívio, e passam por tempestades, e a gente ouve elas dizendo que Jesus as abandonou. Irmãos, isso é uma tremenda mentira do inimigo. Isso é uma mentira que o inimigo quer colocar na nossa mente, no nosso coração, dizendo que o Senhor nos abandonou. Irmãos, o Senhor nunca vai nos abandonar. Essa é uma mentira que o inimigo coloca para que com isso ele nos distancie cada vez mais do Senhor. Semana passada eu conversei com uma pessoa que ela disse que ela não tem mais vontade de orar. Porque ela não está vendo a resposta, ela não está vendo o negócio desenrolar. Então ela diz que não tem mais nem vontade de orar. Ela acredita que Jesus não está mais vendo, ela acredita que Jesus não está mais cuidando dela. Mentira, irmãos. Engano. Em Mateus 7,11 diz assim, ó: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus, irmãos, que é o nosso Pai. Você acha que Ele não ia cuidar de você? Você acha que Ele não ia te dar coisas boas? Então, irmãos, se algum dia passou isso pela sua cabeça, irmãos, peça perdão para Deus. Rejeita. Isso é uma mentira do inimigo para a tua vida. O Senhor sempre está do nosso lado. Tenha certeza de uma coisa: quando nós não percebemos Ele do nosso lado, somos nós que estamos nos distanciando dEle. O Senhor nunca vai sair da onde Ele está. Se nós chegamos ao ponto de não sentir a presença do Senhor, se nós chegamos ao ponto de achar que Deus não está conosco, irmãos, o problema não está em Deus. O problema está em você, que está se distanciando de Deus. O primeiro passo tem que ser dado por nós em direção ao Senhor.
Analise a sua vida aí, irmãos. Você tem sentido que o Senhor está longe de você? Se você está com esse sentimento, mais uma vez eu te digo, o problema não está em Deus, o problema está em você. Mas tem uma boa notícia. Ele está de braços abertos te esperando, para que você se aproxime dele novamente. Terceiro aprendizado. É só 10. Brincadeira, irmãos. Não é só 10, não. É menos, tá? Pode ficar tranquilo. Terceiro aprendizado. Versos 26. Não reconheceram a voz de Jesus. Os versos seguintes dizem que Jesus vem andando sobre o mar. E eles se assustaram, achando que era um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus diz: coragem, não tenha medo. Mas eles não reconheceram a voz de Jesus. No verso 28 diz assim, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Senhor, se és tu, manda-me... Como assim, Pedro, se és tu? Pedro não andava com Jesus, irmãos? Pedro não conversava com Jesus? Será que Pedro não trocava um WhatsApp com Jesus? Irmãos, eu não sei vocês, mas vou falar do meu marido, né, que é o mais próximo. Quando o Marcelo me liga, irmãos, não tem como não reconhecer a voz dele. E eu acredito que vocês também têm pessoas aqui, que, né, uma pastora Leni, enfim, né, Angelina, Solana, pessoas que a gente tem, a Jane, a gente conviveu bastante tempo junto. Eu tenho certeza, assim, que quando liga, você não tem dúvida que é a pessoa. Mas por que é que nós não temos dúvida, irmãos? Porque eu tenho um relacionamento, porque eu tenho uma intimidade com a pessoa. Muitas vezes, nós ouvimos pessoas dizer que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. É bem comum a gente dizer, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, o Senhor não fala comigo, e eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Irmãos, pode ser que você tenha dificuldade mesmo. Porque para reconhecer a voz de Deus, irmãos, é necessário ter uma intimidade com Ele. É necessário ter um relacionamento com Ele. Muitas vezes nós viemos aqui no domingo, irmãos, só no domingo, para ouvir a voz de Deus, para conversar com Deus. E aí a gente se acha no direito de querer ouvir a voz dele durante a semana. Irmãos, é muito pouco. A gente vir aqui passar 1h30, 2 horas, enfim, com Jesus aqui, e querer ouvir a voz dele durante a semana. Eu ainda acredito que ele é muito misericordioso e ele ainda fala com a gente, né? Mas eu digo assim, irmãos, é muito pouco. Se a gente quiser realmente ouvir o Senhor todos os momentos da nossa vida, nós precisamos ter uma vida de intimidade e relacionamento com esse Jesus. Tem muitas vozes, irmãos, falando por aí. E é extremamente necessário a gente reconhecer a voz de Deus. A gente, né, conversa com muitas pessoas e a gente vê muitas pessoas que acabam tomando decisões, acabam se dando mal. No português bem claro, acaba quebrando a cara. Porque foi Deus que falou. Não, irmãos. Muitas vezes não é Deus. Nós estamos confundindo a voz, porque nós achamos que conhecemos a voz do Senhor e nós não conhecemos, porque nós não temos um relacionamento com esse Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos, para que nós possamos ser direcionados por Ele. Para que quando a gente precise comprar algo, Ele diga, compra, não compra. Para que quando Ele diz, vá por esse caminho, não vá por esse caminho, você muda o caminho, porque lá tem um acidente, tem algo que vai te prejudicar. Irmãos, Deus fala com a gente coisas pequenas, irmãos, grandiosas também, mas coisas pequeninas, amados, que a gente poderia nos livrar de problemas enormes. Mas muitas vezes, por conta da gente não reconhecer a voz de Deus, a gente acaba tomando decisões erradas.
Alguém aqui tem o desejo de ouvir cada dia mais a voz de Deus? A dica é: passe tempo com Ele. Invista tempo com Ele. Irmãos, eu já comentei aqui, eu quero dizer que nada para a minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor, eu quero que sirva de testemunho para vocês. Como eu já comentei aqui, eu mudei o meu momento de oração, eu tenho acordado às 5:30 da manhã para orar, e eu digo assim, irmãos, mas foi difícil, irmãos, misericórdia. Como é difícil a gente tomar uma atitude quando diz respeito a Deus, né? Ainda mais quando é para levantar mais cedo, parece que as cobertas abraçam a gente, né? Não sei se vocês têm essa sensação, que a coberta abraça a gente. A minha parece que me abraça. Mas graças a Deus, irmãos, faz um tempinho já, eu não sei quantos meses. E assim, irmãos, eu tenho só para falar para vocês que é maravilhoso. É muito bom você investir tempo para passar na presença do Senhor. Não é fácil no começo, mas você precisa dar o primeiro passo. Se você tem vontade, ouvir a voz de Deus, passe mais tempo na presença dEle. Ore mais, leia mais, jejue mais, busque mais o Senhor, irmãos. É dessa maneira que nós vamos ouvir a voz de Deus. Quarto aprendizado, verso 29. Tenha atitude. Pedro saiu do barco. Muitas vezes, irmãos, nós acabamos julgando Pedro, porque Pedro teve medo, porque Pedro saiu do barco e afundou. Mas quem saiu do barco? Qual foi o único que saiu do barco? Foi Pedro. Enquanto todos os outros ficaram lá na comodidade do barquinho, com medo de... Pedro não, irmãos. Pedro teve atitude. Ele saiu do barco. Ele enfrentou a tempestade. Pedro saiu da sua zona de conforto. Diante de uma tempestade, irmãos, nós temos a oportunidade de ficar no barco, com medo, com pânico, murmurando, reclamando, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus te abandonou. Ou nós temos a oportunidade de sair do barco, enfrentar o medo, correr o risco e ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que as tempestades, elas virão na nossa vida. Eu não estou desejando mal para ninguém, pelo amor de Deus. A palavra diz isso, que nós teríamos aflição aqui nesse mundo. Infelizmente. Mais uma vez eu digo que eu queria que fosse só alegria. Mas a Bíblia diz que nós teremos aflição. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos ter atitudes. E sair do barco. Ir ao encontro de Jesus. Quando a tempestade vier na tua vida, vá ao encontro de Jesus. As tempestades, irmãos, elas nos aproximam de Deus. Nós vivemos uma terrível tempestade aqui há 2 anos atrás. Eu tenho certeza que muitos daqui se aproximaram de Deus. Nem que foi só para Deus nos confortar da perca que nós tivemos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que aquela tempestade que nós passamos aproximou muita gente de Deus. Mas muita gente. As tempestades, irmãos, nos aproximam de Deus. Mesmo sendo num curto espaço de tempo, mesmo sendo por alguns passos, Pedro teve atitude, saiu do barco e provou do sobrenatural de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão acomodadas no seu barquinho e estão deixando de viver experiências tremendas com o Senhor por conta do comodismo, por conta do não vou fazer. Enquanto nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, irmãos, enquanto nós não tivermos atitude, como Pedro teve, de sair do barco, de andar sobre as águas, de ir ao encontro de Jesus, nós não vamos viver experiências tremendas com o Senhor. Enquanto nós não quisermos levantar de madrugada, sair do conforto da nossa cama, passar um tempo orando, passar um tempo lendo a Bíblia,
abrir mão do teu alimento durante o dia, jejuar, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter atitude, irmãos. Quem sai do barco vive algo novo. Quem sai do barco vai em direção a Jesus. Quem sai do barco tem história para contar, irmãos. Os outros discípulos não tiveram história para contar que eles caminharam sobre o mar. Pedro pode até ter afundado, mas ele tem história para contar. Ele caminhou sobre as águas. Foram poucos passos, mas ele caminhou. A decisão é nossa, irmãos. Enquanto nós não tivermos uma atitude, enquanto nós não sairmos do barco e formos ao encontro de Jesus, nós não vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Vir aqui, irmãos, no domingo, no culto, é extremamente necessário. Nós somos um corpo. A igreja é um corpo. E como corpo, nós precisamos estar unidos. O braço precisa da mão, a mão precisa do dedo, enfim. Irmãos, mas se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, mas se nós quisermos andar sobre as águas, vir no culto só no domingo, irmãos, vai demorar muito para você fazer e para acontecer isso na sua vida. Precisamos tomar uma posição, sair do nosso conforto, ir em direção a Jesus, desfrutar de algo grandioso que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos viver, irmãos, as nossas próprias experiências e não viver da experiência dos outros. Nós precisamos contar aquilo que nós vivemos com Jesus, não contar do testemunho do outro. Mas para contar do teu testemunho, irmãos, você vai precisar fazer algo a mais. Você vai precisar ter uma atitude de fazer algo além do que você já faz hoje. Quinto aprendizado, verso 32. Jesus precisa estar no seu barco. Quando ele entrou no barco, o vento cessou. Irmãos, nós precisamos sair daqui hoje entendendo que Jesus precisa estar no seu barco. Jesus precisa entrar no seu barco. Quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? O vento parou, o vento acalmou, a tempestade acalmou. A tempestade da minha, da tua vida, só vai acalmar quando Jesus entrar no nosso barco. Nós precisamos, irmãos, fazer com que Jesus entre no nosso barco. Nós precisamos ter uma vida rendida ao Senhor. Eu vivi uma boa parte da minha vida longe de Jesus. Sim, né? Ouvia falar dele, mas enfim. E a misericórdia do Senhor é grande na nossa vida, né? Vamos dizer assim que eu tinha tudo assim para dar errado, né? Não que eu era terrível, assim, irmãos, não. E eu nunca fui de beber, de fumar, de droga, essas coisas, não. Eu era mais comportadinha. Eu só saía de casa na sexta e voltava no domingo, né? Mas estava tudo certo, irmãos. Eu só gostava de festar. Mas assim, eu, né, era com as amigas, a gente sempre estava em amizades, né? Tínhamos um grupo de amiga, na verdade, mais era uma amiga só, né? E a gente saía na sexta, e eu já ficava na casa dela, já posava ali e tal. E essa era a minha vida, irmãos, sem Jesus. E eu achava que era uma vida feliz. Mas depois que você passa a viver com Jesus, depois que Jesus entra no teu barco, aí você passa a conhecer a verdadeira felicidade. Só quando eu passei a ter uma vida totalmente rendida a Deus, entregue a Deus, foi que eu conheci a verdadeira felicidade, irmãos. Irmãos, é muito sério. Se alguém aqui, irmãos, não entregou a sua vida para Jesus ainda, ou se alguém já entregou e tem meio que saído fora, se desviado, irmãos, convida Jesus para entrar no teu barco. Entrega o barco da tua vida para Jesus. Deixa Ele direcionar a tua vida, irmãos. Você vai ver como a tua vida vai melhorar. Enquanto os discípulos remavam sozinhos, eles tinham dificuldade.
Quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou. Quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, no meio da correria, da muvuca, enfim, a gente acaba esquecendo e deixando Jesus de lado, né? Não convidando Jesus para fazer parte da nossa vida, do barco da nossa vida. Muitas vezes nós tomamos decisões, muitas vezes nós temos atitudes sem consultar a Deus. E aí a gente ainda quer que Deus nos abençoe. Nós precisamos, irmãos, a cada dia mais nos aproximar do Senhor. A cada dia mais fazer com que Jesus participe das nossas vidas. Essa tem que ser o foco da nossa vida. Fazer com que cada dia mais nós estejamos próximos de Jesus. Tiago 4:8 diz assim, ó: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Jesus, irmãos, é o maior interessado em remar contigo no teu barco. Mas você precisa querer isso. Você precisa querer a presença de Jesus para a tua vida. Convide Ele, irmãos, para fazer parte da tua vida. Convide Ele para ir contigo aonde você for. Convide Ele, logo que você sai da tua cama de manhã, convida Ele para fazer parte da tua vida. Aonde você for, irmãos, Jesus tem que estar contigo. Ele precisa estar no barco da tua vida. Faça uma análise aí, irmãos. Quanto que o Senhor tem participado da tua vida hoje? Quanto Jesus tem participado da tua vida hoje, das decisões? Quanto você ora antes de tomar uma decisão? Quanto você pergunta para Deus se é para fazer ou se não é para fazer? Jesus tem realmente, irmãos, participado da sua vida. Ele está no controle do seu barco. Jesus está no controle do seu casamento, irmãos. Jesus está no controle das suas finanças. Será que temos pedido para Ele o que é para nós fazer com o nosso dinheiro? Ou só sair gastando por aí? Será que nós temos pedido para o Senhor se é para nós trocar de trabalho, se é para nós continuar no trabalho? Nós precisamos, amados, envolver Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. Porque se caso, agora eu já mudei. Se acaso vier a tempestade, nós vamos estar fortes para vencê-las. Não importa qual seja. Nós vamos estar fortes para vencer. A tempestade, para quem está sozinho, irmãos, pode ser o fim. Mas para quem está com Jesus, pode ser a melhor experiência da sua vida. Você só precisa estar com Jesus. Sexto e último, esse é rapidinho. Verso 33. Adoraram a Jesus. Quando Jesus entrou no barco, os que estavam lá o adoraram. Reconheceram que era o Filho de Deus. Irmãos, qual tem sido a nossa postura diante das conquistas que nós temos? Será que nós temos lembrados de adorar e agradecer a Deus diante de tudo aquilo que Ele tem nos dado? Ou será que passa pela nossa cabeça? Não faz mais que a obrigação. Tem que me abençoar mesmo, Jesus. Eu vou no culto no domingo, o Senhor tem que me abençoar. Será que nós temos reconhecido, irmãos, e agradecido a Deus? Quantas pessoas, irmãos, recebem curas, milagres, pessoas que são transformadas e acabam se distanciando de Deus? Se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho quase certeza que todo mundo já conhece alguém que teve alguma coisa de Jesus, que veio na igreja, que foi na casa da pastora, do pastor, pedir alguma coisa, alcançou e nunca mais. Não voltou, às vezes, nem para agradecer os pastores que oraram por eles. Eu tenho certeza que alguém já conhece, já viu.
conhece alguém desse jeito? Será que nós temos sido esses, amados? Será que nós temos adorado o Senhor? Será que nós temos reconhecido que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus? Que hora que nós temos adorado a Deus? Só na hora do oba-oba? Só na hora da bonança? Ou na hora da dificuldade também? Adorar a Deus, irmãos, vai muito mais além do que nós estarmos aqui no domingo, louvando, adorando, erguendo as mãos. Para quem ergue, erguendo as mãos. Adoração é muito mais do que isso, irmãos. Nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente com a nossa vida. Nós precisamos ser gratos, amados. Em todo o tempo. É na tempestade, é na bonança, é na fartura, é na escassez. Nós precisamos ser gratos a Deus. Eu não sei qual dificuldade, qual tempestade, se é que eu espero que vocês não estejam enfrentando nenhuma. Mas uma coisa eu digo: o Senhor nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades. E aquelas que nós vencemos, irmãos, essas dificuldades, essas tempestades, elas precisam estar sempre vivas na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos lembrar sempre do que Jesus já fez por nós. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente sermos adoradores. Nós precisamos verdadeiramente adorar esse Deus maravilhoso. Nós precisamos, todos os momentos da nossa vida, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é poderoso. Sermos gratos, irmãos. Infelizmente, a gratidão, muitas vezes, é uma dificuldade na vida de muitas pessoas. E a gente ser grato, talvez, com aquele irmãozinho que fez alguma coisa para nós, com aquele irmão que nos levou algo para comer, enfim. A gente até, né? Mas Deus, irmãos, nós temos motivos para ser gratos a Deus para o resto da nossa vida. Ele deu o único filho dele, por mim e por você. O quanto nós vivemos será pouco para nós agradecer isso que Deus fez para nós. Nós precisamos ser gratos a Deus, irmãos. Eu não sei se alguém aqui tem algum motivo para agradecer hoje. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos estar orando neste momento. Aproveite esse momento para agradecer, irmãos. Eu não sei qual dos ensinamentos que eu falei aqui que deve ter tocado na sua vida. Talvez não nenhum. Talvez você não se identificou com nenhum dos ensinamentos. Talvez você se identificou com um. Eu não sei se você algum dia já duvidou da palavra que o Senhor deu para você, das promessas que o Senhor fez. Eu não sei se talvez você tenha olhado para as circunstâncias que te cercam e tem duvidado daquilo que Jesus prometeu. Ou se você já passou pela sua cabeça que Jesus não tem te visto, Jesus não tem olhado para você. Não sei se já passou pela tua cabeça que Jesus tenha um dia te abandonado. Ou se você, por um acaso, não tem reconhecido a voz de Deus, irmãos. Se você está tendo dificuldade em ouvir a voz de Deus. Se você tem dificuldade de sair do conforto, do comodismo da sua vida. Para fazer algo a mais. Para viver o sobrenatural de Deus. Ou se você simplesmente só precisa convidar Jesus para fazer parte do seu barco. Se você precisa só convidar Jesus para fazer morada na sua vida. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Abra os seus lábios. Coloque diante do Senhor aquilo que Ele tem falado contigo. É o momento de nós conversarmos com Ele. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, pela tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque quando nós chegamos nessa igreja, o Senhor já estava aqui nos esperando, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por
tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Oh Deus, nós queremos colocar diante de ti as nossas vidas, Pai. Senhor, muitas vezes, Pai, nós não temos reconhecido a sua voz. Muitas vezes nós temos tido dificuldade, Senhor Deus, em ouvir o Senhor, porque nós estamos tão acomodados, Senhor Deus, no conforto da nossa casa. Senhor, e nós não temos tido atitude, Senhor Deus, de buscar o Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, muitas vezes nós não temos convidado o Senhor para fazer parte das nossas vidas, Pai. Muitas vezes nós temos deixado o Senhor de fora das nossas vidas, Senhor. Nós temos tomado decisões, Senhor, sem consultar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, cada irmão que aqui está, Senhor. Tu sabes o que cada um tem apresentado ao Senhor, Deus. Tu sabes em qual área, Senhor Deus, que eles foram ministrados, Jesus. Que o Senhor possa estar ouvindo, Senhor, e atendendo a oração e o clamor de cada um, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero dizer, Pai, que nós somos totalmente gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício que Tu fizeste na cruz. Obrigada, Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a Te reconhecer em todos os momentos da nossa vida. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos gratos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Que nós possamos lembrar sempre, Deus, que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Que isso possa fazer, Senhor Deus, parte da nossa vida, Senhor Deus. Que onde nós formos, Deus, nós possamos lembrar disso, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?